Oi, pessoal. Continuando a falar dos fatores que influenciam na velocidade, no rendimento, né, das reações de SN, onde você vai ter que escolher qual o mecanismo que a reação vai seguir, né, SN1 ou SN2. Vamos falar da natureza do solvente, né? Por que é importante falar da natureza do solvente, né? Se nós vamos colocar para reagir reagentes sólidos, né, se o reagente não é líquido, então, a gente precisa dissolver esse sólido em um solvente para a gente poder aumentar a entropia do sistema, né? E o aumento da entropia do sistema colabora aí para que a gente tenha um ΔG menor que zero. Se a gente for lembrar lá da lei de Gibbs, que diz que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, né? Então, o solvente ele é muito importante e a gente tem que tomar cuidado na escolha dele. Não basta apenas escolher o solvente que vai solubilizar os seus reagentes, tá bom? Bem, basicamente nós utilizamos em reações de SN dois tipos de solvente, tá? Nós utilizamos os solventes polares apróticos e utilizamos solventes polares próticos. Solventes polares apróticos a gente chama geralmente de SPA e solventes polares próticos nós chamamos de SPP. Os solventes polares apróticos, a característica deles é que eles não liberam H+ no meio reacional, tá? Não liberam H+ no meio reacional. O que isso quer dizer? Eles não possuem hidrogênio ácido, né? Não possuem hidrogênio ácido. Como é que nós caracterizamos o hidrogênio ácido? Geralmente aquele hidrogênio que está ali ligado a um grupo, a um elemento eletronegativo, tá? Então repare aqui, ó, dimetil sulfóxido, o hidrogênio está ligado a carbono, dimetilformamida está ligado aqui, né, a carbono, a NN-dimetil acetamida também, ó, hidrogênios tudo ligado a carbono, então não libera H+ no meio, tá? Bem, como eles não liberam H+ no meio, eles não solvatam nucleófilos. O que isso quer dizer? Que os solventes que liberam H+ no meio, o que esses H+ vão fazer? Eles vão tudo, ó, querer, ó, solvatar o nucleófilo, vão tudo ser atraído pela carga negativa do nucleófilo. Então, nos solventes polares apróticos, nós não temos isso, tá? Pelo contrário, ao invés deles solvatarem nucleófilos, eles vão solvatar cátions. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso nucleófilo é CH3ONA, tá? Nós sabemos, portanto, que nós temos aqui a dissociação para CH3O- e Na+, certo? Esse Na+ está no meio reacional. Então, se eu coloco, por exemplo, um solvente DMSO, esse Na+ que está ali querendo circular, né? Querendo circular ali o nosso nucleófilo, que é CH3O-, ele vai passar a interagir com a parte aniônica, né? A parte negativa do meu solvente. Então, os solventes polares apróticos, ao invés deles, eles não solvatam nucleófilos e solvatam cátions, tá? Esses solventes polares apróticos, outro exemplo de solvente aprótico muito usado, a acetona, tá? Muito usado também. Eles não favorecem a formação de carbocátion, e eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide, tá? Portanto, solventes polares apróticos, eles são ótimos para SN2, certo? Então, dando continuidade aqui, acho que eu passei aqui, perdão. Vou voltar aqui. Solventes polares próticos, está aqui agora, apresentado do slide atual. Pronto. Falando agora dos solventes polares próticos, os solventes polares próticos, sim, eles liberam H+ no meio, tá? Liberam H+ no meio, certo? Vamos arrumar esse H+ aqui. Tá feio, né, esse H+. Aos pouquinhos eu vou aprendendo a riscar nesse computador.
Bem, como eles liberam H+ no meio, eles são ótimos para ajudar, eles auxiliam a formação do carbocátion. Repare que nós falamos tanto no mecanismo SN1, nós falamos tanto no mecanismo SN1, que no mecanismo SN1, primeiro o grupo abandonador sai, a quebra, né, heterolítica da ligação sigma, carbono grupo abandonador, forma o carbocátion. Mas o que faria essa ligação quebrar assim do nada? A gente pode utilizar um solvente polar prótico, por exemplo, álcoois. Esse H+, ele vai começar a puxar o cloro, a densidade eletrônica ela já está mais localizada para o cloro, né, uma ligação covalente polar, e aí saiu o cloro para formar o carbocátion. Nesse momento, onde a gente tem aqui o H+ polarizando o cloro, o grupo de saída, nós chamamos isso aqui de par iônico quiral, tá? Então, o que nós temos? Quanto menor é o nucleófilo, maior vai ser a sua solvatação, certo? Então, se eu tenho nucleófilos muito pequenos e ainda tenho lá um solvente polar prótico, esse solvente polar prótico vai querer ficar fazendo o quê? Vai querer ficar solvatando o nosso nucleófilo. E isso é legal para SN2? Péssimo, né? Péssimo para SN2. Então, desfavorece SN2. Por que solventes polares próticos desfavorecem SN2? Porque eles liberam H+ no meio e esse H+, ele vai fazer o quê? Solvatar o nosso nucleófilo. Um exemplo aqui de água, solvente polar prótico solvatando aqui esse nucleófilo, tá? Então, uma vez que nós temos que ele facilita a formação do carbocátion, solventes polares próticos são ideais para o mecanismo SN1, tá bem?